Um feliz sábado a todos. Que bom estarmos aqui mais uma vez na Igreja Central de Itapevi. Deixa eu ver se esse fio chega aqui na frente. Tivemos aqui no ano passado, no mês de julho, acho que foi, né, Marcos? Julho? Quantos estiveram aqui naquele final de semana? Julho. Olha, bastante gente, que bom. Então, eu devo dizer que é bom ver vocês de novo, viu? É muito bom estarmos aqui com os irmãos de Itapevi naquela ocasião. Tivemos momentos muito bons aqui, né? E agora nós voltamos, agradecemos Marcos, Glória, o convite que nos foi feito. É sempre bom voltar a São Paulo. A minha esposa é paulista, ali da região do Capão Redondo. Eu morei aqui no Capão Redondo por 14 anos. Inclusive, sempre que a gente vem em São Paulo, a gente encontra alguém do nosso tempo de UNASP. E é muito bom, porque onde a gente vai, a gente se sente em casa. Obrigado pelo convite que foi feito. Eu espero que esse final de semana seja edificante para a igreja, seja produtivo, que as informações que a gente vai trazer, a igreja possa refletir, ponderar, meditar. Porque o convite que nos foi feito foi o seguinte: nós vamos falar de um tema que não é tão simples ser falado na igreja hoje. Nós vamos falar um pouco a respeito do papel da música na adoração ao Senhor. E qual foi o convite que me foi feito? Eu quero deixar isso bastante claro e vou reforçar isso à tarde. Há alguns anos nós fazemos estudos nessa área. Desde os 11 anos de idade, que eu sou pianista de igreja. Hoje eu atuo na Igreja Central de Vila Velha, lá no Espírito Santo. Não sei quantos aqui conhecem, ou já estiveram lá naquela bela cidade. E tenho feito estudos há muitos anos, principalmente a respeito das implicações espirituais daquilo que usamos como louvor a Deus. Porque 98% daquilo que eu vou falar nesse final de semana, eu não aprendi na escola de música. Eu aprendi de uma forma que quantas pessoas podem aprender? Quantas? Todos. É só ler livros. É só estudar o assunto. E o meu objetivo nesse final de semana é um só. Não é impor, mas é expor os meus estudos. Está clara a diferença? Sim ou não? Então, o que a igreja vai fazer com esses estudos que eu vou expor para a igreja? Vai examinar, vai se aprofundar, vai refletir, vai ponderar e vai reter aquilo que for bom para si. Está claro esse ponto? Porque, infelizmente, música é um assunto muito difícil de falar com serenidade na igreja. A gente encontra muita discussão, sim ou não? E pouco diálogo. Vamos conversar, vamos trocar ideias, compartilhe os seus estudos, eu compartilho os meus. E nós vamos conversando, dialogando, e quem sabe chegamos a um denominador comum pelo poder da pessoa do Espírito Santo. Então essa é a minha proposta. Eu vou apenas compartilhar os estudos, e hoje à tarde, de uma forma assim mais técnica, eu vou tratar do assunto, e amanhã pela manhã, às 9 da manhã, hoje à tarde, 4 horas, né, Marcos? 4 horas, estejam aqui 4 horas em ponto, para a gente não terminar muito tarde, e amanhã às 9 da manhã, tá? Não é à noite, 9 da manhã, nós estaremos aqui encerrando então esses estudos a respeito do assunto. Eu vou fazer alguns apelos no período da tarde, vou fazer alguns acordos com os irmãos antes de começarmos a palestra, para que a gente tenha um bom andamento, repetindo, e vou falar isso várias vezes, que eu vim aqui para expor os meus estudos e não impor. Tá claro? Então vamos lá. Em primeiro lugar, agora pela manhã eu não vou falar de música, eu não posso falar de música agora de manhã. E a razão é muito simples, porque antes que eu possa falar a respeito de música, eu preciso falar sobre algo antes, para que a gente possa compreender. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 14. Nós trabalhamos bastante esse texto nas lições da Escola Sabatina. Apocalipse 14, a partir do verso 6. Não é possível tratar do tema da música se nós não tratarmos disso daqui. Enquanto as pessoas não entenderem isso daqui, dificilmente vão entender a importância de nos preocuparmos com a música que usamos como louvor e adoração ao Senhor, na sua casa e nas nossas atividades em nosso lar. Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6, antes de lermos, eu quero convidar os irmãos a curvarem a fronte mais uma vez, para nós falarmos com o Senhor. Querido Pai que está nos céus, estamos diante da Tua palavra aberta mais uma vez. E como pecadores que todos nós somos, não temos nenhuma condição de entender o que vamos estudar se o Espírito Santo não nos auxiliar. Por isso, Senhor, como Ele nos ajudou agora na Escola Sabatina, que Ele se mantenha aqui conosco.
Ajude-nos a entender e neste momento ouvir unicamente a Tua voz falando à nossa mente. Acalma o nosso espírito, dá-nos reverência na Tua presença. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 14. Pode colocar já o slide ali na tela, tá? Para a gente poder dar um andamento. Apocalipse 14, verso 6 em diante diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E faça o quê? E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-os a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Podemos parar por aqui. As 3 mensagens angélicas foi o que nós acabamos de ler. E essas mensagens apresentam algumas informações muito importantes. Deus confiou ao seu povo um evangelho eterno a ser pregado a quantas pessoas? A todas as pessoas deste mundo. A primeira mensagem adverte que está acontecendo um juízo e que todos teremos que comparecer diante do justo juiz. Mas a primeira mensagem angélica, além de falar do juízo, convida todos a fazerem o quê? A adorarem a Deus, o Deus verdadeiro. A segunda mensagem angélica fala então a respeito da queda de um sistema religioso que tem como base o engano, a falsidade. E a terceira mensagem angélica, finalmente, adverte para que nós não adoremos esse falso sistema religioso. Então nós vemos que as 3 mensagens angélicas trazem uma mensagem central. Qual é? Adoração. E é esta palavra, é este conceito que nós precisamos entender de uma forma simples e clara, antes que possamos falar de música. Por quê? Porque em toda a minha experiência musical na igreja, eu percebi uma coisa: eu não tinha um problema musical. Ainda quando eu praticava aquilo que Deus não se agrada, eu percebi que eu não tinha um problema musical. Eu tinha um problema espiritual que se exteriorizava de que forma? Pela música equivocada. Eu não entendi o que é a adoração. E hoje ouvimos falar muito sobre adoração, sim ou não? Adoração, verdadeiros adoradores, eu sou um adorador. E a pergunta que eu faço é: como é que eu posso saber se eu sou um adorador ou não? E nós vamos entender isso esta manhã. Por exemplo, a Bíblia apresenta 3 tipos básicos de adoração. O primeiro tipo básico de adoração é a adoração que nós vamos encontrar lá na sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. É um texto muito conhecido, muito usado por nós. João 4, verso 23. Essa é a primeira espécie, o primeiro tipo de adoração que nós encontramos. João 4, 23. Diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que quais tipos de adoradores? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai está procurando. Deus está procurando para seus adoradores. Então, qual é o primeiro tipo de adoração que nós vemos aqui? É a adoração verdadeira. O que é uma adoração verdadeira? Aquela que é oferecida ao verdadeiro Deus. E um segundo ponto que nós vamos ver já já. Segundo tipo de adoração, nós vamos encontrar no livro de Deuteronômio. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 8. Então lembre-se que o primeiro tipo de adoração, a adoração verdadeira, oferecida ao Deus verdadeiro e de uma forma específica que nós vamos ver daqui a pouco. Deuteronômio capítulo 8, verso 19, apresenta o segundo tipo de adoração. E eu vou dizer que não é o tipo de adoração mais perigosa. Deuteronômio 8,
19. Diz assim o texto bíblico: se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Então espera aí, se Cristo diz que Deus está procurando adoradores verdadeiros, então significa que existem adoradores falsos. Segundo tipo de adoração, adoração falsa, oferecida a falsos deuses, que na realidade não são deuses. Mas esse não é o tipo mais perigoso. Agora vem o tipo mais perigoso de adoração, que nós precisamos entender isso, e que vai ser a base da mensagem. Volte aos Evangelhos. Marcos capítulo 7. Evangelho de Marcos capítulo 7. Esse é o terceiro tipo de adoração para o qual nós precisamos atentar. Vimos então a adoração verdadeira, a adoração falsa, e em Marcos capítulo 7, verso 6 e 7, nós vamos encontrar o terceiro tipo de adoração. Olha só o que o próprio Cristo disse, são palavras dele, veja. Marcos 7, versos 6 e 7. Respondeu-lhes, no caso, Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí no verso 7, Cristo apresenta esse terceiro tipo de adoração: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são tradições dos homens, que são preceitos de homens. Já falamos sobre essas doutrinas que são preceitos de homens no ano passado aqui. Então veja, qual é o terceiro tipo de adoração que Cristo apresentou? Adoração vã, inútil, uma adoração que não serve. Agora nós vamos entender e fechar as três. A adoração vã é aquela que é oferecida ao Deus verdadeiro, mas de uma forma que ele não aceita. Agora podemos recapitular as três. Primeiro tipo de adoração, verdadeira, oferecida ao Deus verdadeiro e da forma que ele quer, que ele aceita. Segundo tipo, adoração falsa, a falsos deuses. E o terceiro tipo, adoração vã, oferecida ao Deus verdadeiro, mas de uma forma que ele não aceita. Irmãos, o que é adoração? Se alguém te perguntasse, resuma a adoração para mim em uma palavra, o que você responderia? Você diria louvor? E eu pergunto, adoração é louvor? Não. Eu posso louvar sem ter adorado a Deus? Sim. Me responda uma coisa simples: eu posso louvar o ser humano? Sim ou não? Posso. Eu posso louvar o ser humano. A Bíblia diz que no fim dos tempos Deus vai revelar todas as obras, e então cada um receberá de Deus o quê? O louvor. Até Deus pode louvar o ser humano. Agora o ser humano pode ser adorado? Sim ou não? Então temos um conceito aqui: adoração e louvor não são a mesma coisa, e muitas vezes confundimos. O que precisamos entender é que para o louvor ele deve nos conduzir à adoração, e para que o louvor nos conduza à adoração, o louvor tem que ser direcionado única e exclusivamente a quem? A Deus. Porque quando o louvor é direcionado a homens, há louvor, mas não há adoração a Deus. Dentro desse mesmo contexto eu pergunto também: adoração é música ou são conceitos diferentes? Eu posso adorar a Deus sem música? Então já vemos que adoração e música não são a mesma coisa. Agora, a música precisa me levar à adoração, e para que a música me leve à adoração, ela precisa cumprir certos critérios, sim ou não? E quem define esses critérios? Aquele que vai receber a adoração. Irmãos, se eu vou à casa do Senhor para adorar homens, quais serão os critérios para a escolha da música? Aquela que agrada homens. Mas se eu entendo que vou à igreja para adorar a Deus, então é Ele que passa a estabelecer critérios. E hoje à tarde, amanhã pela manhã, eu vou expor aos irmãos os critérios que eu estabeleci para a minha vida como músico, que pode servir para você. Então reforço, vamos expor algumas informações e não impor os nossos pensamentos. Outro detalhe: será que a adoração é um sentimento? É uma sensação?
Como é que eu sei que eu estou adorando a Deus? Porque eu estou sentindo algo gostoso. Eu pergunto uma coisa importante, irmãos. Eu posso ter adorado a Deus e não ter sentido nada? Sim ou não? Perfeitamente. Agora, eu posso ter me sentido absolutamente emocionado, elevado e não ter adorado a Deus? Perfeitamente. Porque adoração e sentimento não é a mesma coisa. Quarto ponto. Adoração é ir à igreja? Ou eu posso ir à igreja e voltar para casa sem ter adorado a Deus? Então veja que a adoração também não é necessariamente ir à igreja. A igreja é o local onde vamos para adorar a Deus. Mas pode ser que eu não adore, dependendo de quem? De mim. Então temos que saber exatamente o que é adoração. Bom, para a gente definir isso, eu queria fazer uma analogia simples aqui, que todos vão entender. Principalmente na cidade de São Paulo, onde eu morei muito tempo, e sei que é uma cidade abarrotada de pessoas, certo? Eu percebi em determinada fase da minha vida, que nós brasileiros em especial, passamos boa parte da nossa vida em filas. Já percebeu isso? É fila de banco, fila de restaurante, fila do ponto de ônibus, fila no aeroporto, fila. E a pergunta que eu faço é: alguém aqui gosta de fila? Curte uma fila? Tem na fila um hobby que sai pela rua procurando uma fila para entrar porque ele tem prazer em estar numa fila? Alguém aqui? Ninguém gosta de ficar numa fila. Nem você que levantou o dedinho aí pequenininho. Passa uma hora que você já vai começar a aborrecer. Ninguém gosta de ficar numa fila. Mas eu percebi uma coisa, irmãos. Eu descobri que tem um grupo de pessoas que eles vão para uma fila e se tiver que ficar horas e até dias naquela fila, eles não estão nem aí. A pergunta que eu faço é: o que eles querem naquela fila? Eles querem um pedacinho de papel. Que pedacinho de papel é esse? Um ingresso. Um ingresso para que eles possam assistir os seus deuses. Ok? Só que tem um detalhe. Se você chegar naquela fila e perguntar assim: vem cá, tá gostoso? Tá divertido aí? Provavelmente eles dirão: olha, para falar a verdade, gostoso não tá. Tá quente, ou então tá frio, ou então tá chovendo na nossa cabeça, ou minhas pernas estão doendo, eu tô cansado, eu tô com fome. E você diz: então, agora, por que você tá aí? E você provavelmente ouvirá a seguinte resposta: olha, gostoso não tá não, mas pelo meu ídolo, pelo meu Deus, eu me submeto, eu me sacrifico, eu faço o que for preciso pelo meu ídolo. Irmãos, neste momento vocês acabaram de entender de uma forma muito simples e prática o conceito do que é adoração. Adoração é submissão. A adoração não é cantar bonito, apesar de que o canto pode nos levar à adoração. A adoração não é se sentir bem, apesar de que você pode até se sentir bem numa experiência de adoração. A adoração não é louvar, apesar de que você pode adorar a Deus louvando. A adoração é submissão. Adorar, irmãos, é se submeter ao objeto da sua adoração, gostando ou não. Deixa eu mostrar umas coisas interessantes para vocês. Olha só. Eu vou mostrar algumas reportagens que me chamaram muita atenção. Nós vimos então os 3 tipos de adoração. Olha isso daqui. Fãs formam fila de madrugada para ver show de virada cultural. Essa fila era para ver o show do Thiago York. Formaram uma fila de madrugada. Chama essa turma para orar no monte às 4 da manhã. Entendem o conceito de adoração? Olha o que mais. Fãs passam 6 horas na fila para ver show de Anitta em São Vicente. 6 horas. Tem mais. Com o show marcado para maio, fãs do BTS, que é uma banda, acho que sul-coreana, se não me engano, né? Surgiu aí agora. Já acampam na fila do estádio. Olha o povo acampado para ver os seus ídolos, os seus deuses. Mães dormem na fila para comprar ingressos do BTS para suas filhas.
Mas comprar a liçãozinha da escola sabatina. Olha o que mais. Fã fica 6 meses, revista Exame, acampado na fila para ver o show de Justin Bieber. 6 meses. A reportagem diz: nos dias de jogos do Palmeiras, porque era no estádio do Palmeiras, os adolescentes precisam retirar as barracas e recolocá-las do outro lado da rua. Depois eles pegam e põem de volta. Eles passaram 6 meses na porta do estádio esperando o show do Justin Bieber. Isso é adoração. Olha o que mais. Com câncer em remissão, fã do BTS enfrenta 3 dias na fila, irmãos, com uma muleta. Uma moça em tratamento para um câncer, já com o cabelo bem ralinho, com muletas, passou 3 horas na fila. 3 dias na fila, 3 horas já seria muito, para ter o ingresso do show da banda favorita dela. Tem mais. Olha a torcida do Palmeiras aguardando o início do jogo. Tinha caído uma chuva torrencial e o jogo estava atrasado por causa dessa chuva. As arquibancadas encheram d'água e olha os torcedores esperando o jogo. Isso é adoração. Você acha que está confortável? Está gostoso? Mas para o adorador não importa. O que importa é o seu ídolo. Irmãos, agora olha essa cena aqui. Olha que impressionante. Uma pessoa assistindo um jogo nos Estados Unidos. Uma não, né? Várias. Olha como está lotado o estádio. Está claro para os irmãos o que é adoração, sim ou não? Lembre-se, adoração é submissão ao seu ídolo, gostando ou não, sendo confortável ou não, sendo conveniente ou não, tanto faz. Você o adora, você faz tudo por ele. Irmãos, quando eu vejo essas fotos, essas imagens e reportagens, eu fico pensando em mim. Sabe por quê? Porque essas pessoas são devotas aos seus deuses de uma forma que eu... Irmãos, muitas vezes quando cai 3 gotas do céu, ameaça chover, nossas igrejas estão vazias, enquanto pessoas estão adorando seus ídolos debaixo de neve e literalmente debaixo d'água. O que está acontecendo conosco? Então mudamos o foco para o louvor, para a música. Vamos cantar, porque isso é adoração a Deus. Não. Isso é adoração. Se submeter a Deus, à vontade de Deus, mesmo que isso seja desagradável para nós, e mesmo que isso custe a nossa própria vida. Agora eu então posso fazer uma pergunta. O que é mais fácil? Louvar ou adorar? É por isso que muitas vezes colocamos a nossa ênfase onde? No louvor. E corrompemos o conceito de adoração, como se fosse um momento, um evento. Não, adoração é um estilo de vida. Dentro desse contexto da música, infelizmente, irmãos, Deus não tem sido soberano em muitas circunstâncias. Por exemplo, no contexto musical, devem existir critérios para as nossas decisões musicais? Sim ou não? Devem existir critérios. A discussão, no bom sentido da palavra, é quais são, né? Precisamos encontrar esses critérios. Mas todos nós concordamos que devem haver critérios, não podemos usar qualquer coisa. Em alguns lugares esses critérios são estabelecidos, quando há critérios. Por exemplo, o gosto pessoal. É um bom critério? Péssimo critério. Outro, o sentimento. Então se a música faz sentir bem, ela é boa. Bom critério? Não, porque a música ruim também faz sentir bem. Vou falar um pouco sobre fisiologia humana hoje à tarde. O que mais? Alguns consultam a cultura local. Bom critério? Não, porque a cultura nem sempre está de acordo com a cultura do céu. Outros então consultam o gosto ou a vontade da congregação. Outros ainda consultam a prática de músicos influentes. Outros consultam a preferência dos jovens. E há os que consultam a vontade dos visitantes de outras denominações, para saber que música escolher. Irmãos, não há problema em atendermos a todos esses
gostos, está claro? Não há problema, desde que estes gostos não conflitem com o quê? Bíblia, Espírito, Profecia e as diretrizes oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por meio do seu manual, que também fala sobre música. Quando nós fazemos as coisas de acordo com o que agrada às pessoas, eu posso adorar a Deus nesse ambiente? Não, porque quem deve ser agradado é Deus. Portanto, irmãos, não pode haver adoração sem submissão. E não pode haver submissão sem conhecermos a vontade de Deus. E essa reflexão que eu quero trazer à tarde. Alguns critérios que eu particularmente estabeleci para mim como músico, com base na Bíblia, no Espírito e Profecia, e com base em uma extensa pesquisa científica que nós fizemos sobre o assunto. Porque eu descobri, irmãos, que falar de música é a mesma coisa que falar também de reforma de saúde. Porque a música pode acabar com a nossa saúde de uma forma impressionante. E eu vou trazer algumas pesquisas médicas hoje à tarde. Bom, vocês concordam comigo que a adoração é um presente que nós damos a Deus? É algo que nós oferecemos a Deus, sim ou não? Sim. Só que tem um detalhe aqui. Alguém aqui já ganhou um presente que não gostou? Ou todo presente é legal? Eu acho que todo mundo já ganhou um presentinho, né, que você tal, dá aquele sorriso amarelo, tipo, obrigado, não precisava. E não precisava mesmo. Mas todos já passamos por essa situação. Vou usar uma seguinte ilustração. Não é porque é um presente que é bem-vindo. No dia 7 de setembro agora, próximo dia 7 de setembro, não tão próximo, minha esposa e eu vamos completar 11 anos de casados. Ok? Imagina que no dia do nosso aniversário de casamento, a minha esposa venha com um lindo presente para mim. Toda feliz, toda alegre. Ela vem com um lindo buquê de rosas. Irmão, não tem problema nenhum um homem gostar de flores. Eu acho lindo flores, eu gosto. Isso não faz ninguém menos homem, tá claro? Mas não é o tipo de presente que homens gostam de ganhar, certo? E ela vem com aquele lindo buquê de flores e me dá. Eu pergunto uma coisa, foi um presente? Foi dado com boas intenções? Sim. Foi bem-vindo? Não. Agora eu pergunto, o presente foi dado do ponto de vista de quem? Do gosto de quem? De quem vai dar ou de quem vai receber? De quem vai dar. E aqui temos um ponto importante. Muitas vezes nós temos que estar atentos a isso. Muitas vezes nós preparamos, elaboramos, planejamos eventos e cultos, etc., para oferecermos a Deus como um presente. E em algumas circunstâncias nós não percebemos que aquele presente que estamos dando a Deus é do gosto de quem? De quem está dando e não de quem está recebendo. Porque para que possamos dar um presente para Deus verdadeiramente aceito, que o agrade, tem um detalhe. A minha esposa são 11 anos de casados, mais 2 anos e 8 meses de namoro, mais um período ali de luta, de batalha, até eu conseguir chegar no coração dessa mocinha. E ela, desde que nos casamos, até antes, nunca errou um presente. Todos os presentes que ela me deu, acertou em cheio. Eu espero que a recíproca seja verdadeira. Eu até acredito que sim, mas não sei, né? Homens têm mais dificuldades. Mas veja, ela nunca errou um presente. A pergunta que eu faço é, como é que ela conseguiu acertar todos os presentes? Como é que é? Porque ela me conhece. Porque ela sabe do que eu. Qual a lição para nós, irmãos, no conceito da adoração? É impossível ser um verdadeiro adorador, oferecer a Deus uma adoração verdadeira, se nós não o conhecemos. Eu pergunto, como é que se conhece a Deus? Estou falando na prática, como é que se conhece a Deus? Passando tempo com Ele, fazendo o quê? Estudando a Bíblia, não lendo, estudando e o que mais? Em oração. Sabe o que significa, irmão? Que é impossível eu ser um adorador verdadeiro se eu não tenho uma vida de estudo diário da palavra e de oração diária. Porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Me responda uma coisa importante. Agora cada um pense em si, não pense no outro. Pense em si.
Quanto tempo por dia eu tenho passado com Deus em estudo da palavra, em oração? Lembre-se disso, pode parecer duro, mas é uma mensagem de esperança, porque a porta da graça está aberta, dá para mudar. Se eu não estudo a Bíblia diariamente, se eu não gasto tempo diariamente em oração com o Senhor, eu e Ele, não sou um adorador. E nunca serei, enquanto não mudar isso. Sabe o que eu aprendi como músico? Eu aprendi o seguinte, irmãos, quando eu entendi essas coisas alguns anos atrás, isso desconstruiu toda a minha formação, meu trabalho de música na igreja até ali foi jogado por terra. Porque eu percebi uma coisa: você pode ter se formado na Universidade de Harvard, você pode ser o músico mais experiente, mais capacitado, ter se graduado nas melhores universidades do mundo. Se eu não mantenho comunhão com Deus por meio do estudo da Bíblia, da oração, da submissão ao Senhor todos os dias, eu não estou capacitado para escolher a música que o agrada. Porque sem mim, disse Cristo, e adoração não é ensinado em escolas de música. Então lembre-se sempre disso, porque é um argumento muito forte em nosso meio. Quem é você para falar disso? Você é músico? Mas muitas pessoas podem dizer: não, eu não sou músico, mas eu sei que essa música não agrada. E como é que você sabe se você não é músico? Olha, eu não sei te explicar tecnicamente, mas eu sei de uma coisa: eu conheço Jesus, e eu sei que não é o tipo de música que ele gosta. Vocês entendem o que é adoração? E entendem como Cristo disse que sem Ele não podemos fazer nada? Então, considerando que a adoração é um presente que damos ao Senhor, precisamos em primeiro lugar saber do que Ele gosta, precisamos conhecê-lo. Irmãos, muitas vezes temos visto cultos que tensionam adorar ao Criador, onde presenciamos gritos, assobios, aplausos, autógrafos, selfies, onde podemos perceber nitidamente louvor ao ser humano. E quando há louvor ao ser humano, não pode haver louvor e adoração ao Senhor. Damos um presente baseado no nosso gosto e não no gosto dele. Alguns podem dizer assim: bom, a forma não importa, o que importa é o meu coração, o que importa é a sinceridade do coração. E eu concordo plenamente que o que importa é a sinceridade. Eu não concordo que a forma não importa, mas eu concordo que a sinceridade do coração é o que importa. Mas a pergunta é: o que é sinceridade? Muitas pessoas confundem sinceridade e creem que sinceridade é fazer o que eu gosto, o que me faz sentir bem, o que me agrada. Isso é sinceridade segundo algumas pessoas. Mas vamos ver a experiência de um personagem bíblico para examinarmos o que é sinceridade. Caim. Eu pergunto: Caim foi sincero em sua oferta a Deus? Sim ou não? Foi sincero? Irmãos, precisamos entender claramente qual é o conceito de sinceridade. Veja isso daqui. Caim não estava disposto a seguir estritamente o plano de obediência e ele desrespeitou as exigências de Deus. Vou repetir a pergunta: Caim foi sincero na sua oferta? Absolutamente não. O que é sinceridade? Sinceridade é oferecer a Deus algo que de repente não seja do agrado dele, porque você não tem conhecimento. E Deus aceita aquilo? Aceita. Porque você não teve oportunidade de conhecer o que Deus quer. Caim tinha? Sabia o que Deus queria? Então a pergunta que eu faço é: quando Deus revela a sua vontade e diz: eu quero um cordeiro, a pessoa faz o oposto: não, Senhor, não vou dar cordeiro, eu vou dar os frutos. Há sinceridade nesse coração? Não, há rebelião. Lembre-se, amanhã pela manhã eu vou tratar um pouco mais essa questão da sinceridade quando nós formos tratar sobre a música gospel. Que fenômeno é esse? O que está acontecendo? Lembre-se disso. Sinceridade é oferecer a Deus aquilo que não é do agrado dele, porque você não tem conhecimento e não teve ainda oportunidade de tê-lo. Porque há pessoas que não têm o conhecimento porque não querem. As coisas são diferentes. Caim não foi sincero. Caim foi rebelde. Eu vou dar aquilo que eu gosto
Então, quando alguém diz que a forma não importa, irmãos, não sabe o que está dizendo. Veja, a igreja é o santuário da congregação. Deve existir aí o quê? Regulamentos relacionados a quê? Ao templo, o lugar e o que mais? Até a forma de adorar. Então não me diga que não importa a forma, porque para Deus importa sim. E é Ele que estabelece os critérios. É importante nós refletirmos o seguinte: nós vamos à igreja para assistir o culto? Ou para dar o culto? Irmãos, temos que ter isso bastante claro em mente antes de sair de casa. Eu vou à igreja para assistir ou para oferecer? Por quê? Porque se eu sair de casa com a consciência de que vou à igreja para assistir um culto, então o culto tem que agradar a quem? A mim? Porque eu vim assistir. Mas quando eu saio de casa com a convicção de que eu vou à igreja para dar um culto a Deus, para oferecer um culto a Deus, as coisas mudam, porque agora o culto tem que agradar quem? Ainda que não agrade? Isso é adoração. Oferecer aquilo que agrada a Deus, mesmo que não agrade a mim. Fácil, irmãos? Não. Por isso que Cristo disse: fica perto de mim, porque sem mim nada podeis fazer. A serva do Senhor escreveu o seguinte: não é suficiente conhecer a estrutura do canto, da música em geral. Porém, aliado ao conhecimento, deve haver o quê? Uma ligação com o céu, para que os anjos possam cantar através de nós. Então, repito, se o músico é tecnicamente capacitado e tem muita experiência, ele não está habilitado a escolher a música adequada se ele, além do conhecimento, não tiver o quê? E como se mantém ligação com o céu? Estudo diário da Bíblia e oração. Tem mais. Satanás bem sabe que todos quantos ele levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Repito, se alguém negligencia o estudo da Bíblia e a oração diária, não está habilitado para escolher a música que agrada a Deus, porque não o conhece. Veja o que mais: não negligencieis a oração particular, porque ela o quê? O que é alma? O que é alma? Vida. Vida. Alma é vida. Então o irmão White está dizendo qual é a vida da religião? Onde é que está a vida? Na nossa devoção pessoal. Irmãos, nós precisamos entender isso de uma forma muito clara. Sabe por quê? Porque a vida da religião não está numa música animada. O reavivamento prometido não vai vir em resposta à nossa música. E eu sou músico, deveria estar defendendo o meu lado, sim ou não? Mas eu preciso expor o que a palavra de Deus diz. Não é a música que vai reavivar a igreja, é a resposta do Espírito Santo, ou a atuação do Espírito Santo em resposta às fervorosas orações. Eu pergunto: é possível haver reavivamento sem música? Sim ou não? Sim. É possível haver reavivamento sem oração e estudo da Bíblia? Então qual deve ser a prioridade da igreja? Se a música não estiver a serviço disso, irmãos, e infelizmente em muitos lugares, cantamos, coloca uma mensagem de 5 minutos só para dizer que teve, quando o nosso foco qual deve ser? Bíblia e oração. Olha como isso é sério. O Senhor revelou-me que se o coração está limpo e santificado, sairá da igreja que crê a verdade um poder que produzirá melodia no coração. Presta atenção nessa frase: os homens e as mulheres não confiarão então em sua música instrumental, mas no poder e graça de Deus, que proporcionará plenitude de alegria. Onde é que está a nossa alegria? Onde está a fonte da nossa alegria? Em Deus. E muitas vezes, quando eu não mantenho comunhão com Deus no meu lar, estudo a Bíblia diariamente em oração, a minha religião não tem vida, não tem alegria. E para que eu possa sentir prazer em estar na casa do Senhor, eu preciso de substitutos artificiais para ter alegria. Um deles, uma música mais animada, para parecer que há um reavivamento. Mas isso é apenas uma pílula de farinha, irmãos, porque o reavivamento deve ser buscado em Deus. Veja,
As formas, cerimônias e realizações musicais não são a força da igreja. Por muito tempo, nós, adventistas do sétimo dia, fomos conhecidos ou reconhecidos como o povo da Bíblia. Nós temos que manter essa identidade e não permitir que sejamos conhecidos como o povo da música. E olha que eu sou músico. Irmãos, eu já ouvi muitas pessoas dizerem, e eu já disse isso muito, eu nasci na igreja. Esse culto está morto, está chato, está cansativo. E à medida que eu ia estudando, sabe o que eu descobri? Eu descobri que não era o músico que estava morto, o culto que estava morto. Eu descobri que era a minha vida espiritual que estava morta, porque é nela que eu consigo plenitude de alegria. E quando eu tenho essa busca individual em casa, e alguém me diz, irmãos, vamos para a igreja, eu respondo como salmista. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor, qual foi a minha reação? Vamos! Quando eu não tenho essa comunhão com Deus, Deus então não é conhecido meu, não é meu amigo, porque eu não tenho relacionamento com Ele. Alguém me fala, vamos à igreja, sabe qual é a primeira pergunta que eu faço? Quem vai estar lá? Vai estar o cantor fulano de tal. Opa, vamos lá, já vou me arrumar. Peraí, mas se não tivesse, fosse só Deus. É que Deus assim eu não conheço muito, mas esse cantor eu conheço. E a presença pura e simples de Deus não é mais suficiente para encher os bancos da igreja. Precisamos de mecanismos externos para parecer que há reavivamento, como uma pseudo-solução para a falta de reavivamento individual, com os meus joelhos dobrados em casa, todos os dias. Olha o que diz o manual da igreja. Se deixarmos de ser o povo do livro, estaremos perdidos, e a nossa missão falhou. Olha que texto forte esse daqui, irmãos. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. O que a palavra só diz para você? Só. Significa que não adianta querer criar estímulos artificiais, outros mecanismos. Só. Então, novamente, qual é a nossa prioridade hoje? Vigília em nossos lares e em nossa igreja. Porque só podemos ser reavivados. Em resposta? Eu pergunto, pense cada um em si mesmo, quanto tempo você e eu estamos passando em oração diariamente? Quanto tempo? Irmãos, existem 3 esferas básicas de adoração. A primeira delas é a mais importante de todas, que é a adoração particular. Eu e Deus. Eu não estou falando de culto familiar, ok? Eu estou falando eu e Deus. Essa não pode ser substituída por nenhuma outra. E quando essa falha, todas as outras desmoronam. Por exemplo, a graça divina deve ser diariamente recebida. Do contrário, homem algum permanecerá convertido. Leandro, mas eu não tenho costumes da Bíblia orar todos os dias, eu trabalho muito, estudo, a vida é muito corrida e continuo na igreja. E quem foi que disse que estar na igreja é sinônimo de conversão? Eu posso estar na igreja e não ser convertido? Sim ou não? Perfeitamente. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Esse é o culto mais importante, individual. Eu e Deus, na minha sala, no meu quarto, na minha cozinha ali, estudando a Bíblia, orando, conversando com Deus. Então vem o segundo tipo de adoração, a adoração dos pequenos grupos, que são os pequenos grupos formalmente constituídos, que as igrejas têm. O culto familiar, o meu culto com a minha esposa, porque a nossa família, eu e ela. Agora, irmãos, o meu culto familiar com a minha esposa não substitui o meu culto particular. Temos que ter os dois. E então vem o terceiro tipo de culto, o terceiro tipo de adoração, que nós vamos fechar com isso aqui: a adoração congregacional. E muitas vezes, quando encontramos problemas na adoração congregacional, pode ter certeza que o centro do problema está onde? Na adoração em pequenos grupos e na adoração particular, principalmente.
e criamos uma série de mecanismos para atrair e agradar as pessoas, quando não entendemos que o que nós precisamos é cultuar a Deus em casa. Isso vai resolver tudo. Vai até economizar dinheiro, porque a gente não vai precisar gastar tanto com estratégias para fazer as pessoas se interessarem pela casa de Deus, enquanto nós vemos pessoas que adoram outros deuses. Viu como? Irmãos, adoração congregacional. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos. Eu não sei quantos conhecem esse livro, foi publicado pela Unas Press, O que Deus diz sobre a música, da doutora Euridice Osterman. Não sei quantos conhecem. O Ricardo conhece com certeza. Esse livro, irmãos, ela traz algumas informações interessantes. Eu vou compartilhar um texto com vocês, em que ela diz assim, olha só que interessante, no contexto que estamos tratando. Seria o ideal que este culto, aqui, congregacional, representasse a culminância de todas as experiências de adoração que tivessem ocorrido durante a semana em casa. Aqui deve ser o resultado disso. Infelizmente, quando isso não acontece, chegamos à igreja e a gente vem para a igreja para fazer o quê? Para dar alguma coisa, certo? E quando eu chego vazio? Não tem nada para dar. Ela continua dizendo, nada temos a ofertar, porque nada foi cultivado no nosso relacionamento com Deus durante a semana, e portanto, ir à sua casa não representa. Sabe por quê? Porque não é o nosso amigo. Nós não andamos juntos durante a semana. Então, e a casa de Deus para mim? Eu vou fazer uma dinâmica aqui, e eu quero fazer um acordo com a igreja. Uma dinâmica mental, ninguém vai levantar. Vocês prometem para mim que ninguém vai olhar para o lado? E que ninguém vai pensar, aquele irmão tinha que estar aqui para ouvir isso. Compromisso? Vamos pensar cada um em nós mesmos? Vamos fazer um teste pessoal para ver se a casa de Deus para nós representa alguma coisa. Ok? Cada um pense em si. Segunda-feira de manhã, seu celular não despertou e você acordou em cima da hora. O que você faz? Você levanta calmamente, toma um banho, toma o seu jejum, se arruma. É assim, irmãos? Na segunda de manhã, para o trabalho? Não. Você se levanta desesperadamente, veste a roupa rapidinho, deixa o banho para depois e sai sem comer. Sai em jejum. Por que esse desespero todo? Porque eu não posso chegar. Não pense em outra pessoa. Não olha para o lado. Sábado pela manhã, celular não despertou. E você acordou em cima da hora da escola sabatina. O que você faz? A mesma coisa que você faz na segunda de manhã? Se você faz, amém, louvado seja o Senhor. Se você e eu não fazemos, é porque a casa do Senhor para nós não vale nada, ou menos do que o meu trabalho. Pense, irmãos, Jesus está voltando. Dizemos amém e não percebemos que não estamos prontos. Como está a sua pontualidade na casa do Senhor? Ela representa algo para você? Segundo ponto, quando eu vou a uma entrevista de emprego, como é que eu me visto? Como? Melhor roupa que eu tiver, sem sujeira, sem rasgado, sem nada. Outro detalhe, para ir a uma entrevista de emprego eu tenho que me vestir com absoluta decência, sim ou não? Sim. Senão eu já perdi o emprego. Vocês sabem disso. Como é que é com a casa do Senhor? A mesma coisa? Amém. Se não for, é porque para a gente a casa de Deus já não vale nada. Terceiro ponto. Aqueles que usam esse tipo de entretenimento. Quando um homem está assistindo um jogo de futebol e alguém começa a falar, o que ele faz? Já tem comentarista no jogo. Espera o intervalo e você fala. Temos o mesmo critério na casa de Deus? Irmão, só um minutinho. A mensagem está sendo transmitida. Depois, você fala.
Se temos, amém. Se não temos, é porque a casa de Deus para nós vale menos do que um jogo de futebol. Nesse ambiente pode haver adoração, irmãos? Pode? Porque nós paulatinamente nos esquecemos que o Deus que está aqui é o mesmo que estava fazendo o Monte Sinai fumegar. Sim ou não? É o mesmo. Exatamente o mesmo. E como temos nos comportado na presença do Senhor? Veja que a serva do Senhor escreveu: nossas obras manifestarão o justo grau ocupado pelos tesouros celestes em nossas afeições. Devota-se o máximo cuidado, ansiedade e labor aos interesses mundanos, ao passo que as considerações eternas têm lugar secundário. Nisto recebe Satanás dos homens aquela homenagem que reclamou de Cristo, sem conseguir, obviamente. É o amor egoísta do mundo que corrompe a fé dos professos seguidores de Cristo, tornando-os débeis em força moral. Quanto mais amam suas riquezas terrenas, tanto mais longe se afastam de Deus. E o pior, eu continuo achando que sou um cristão, que sou um adorador, porque vou à igreja todo sábado, porque domingo e quarta já está difícil, e acho que por isso sou um adorador do Senhor, mas não me submeto ao Senhor. Quando chegamos vazios à igreja, nada tendo a oferecer, o homem torna-se o foco da atenção, e o desejo de uma emoção intensa é a única coisa que parece satisfazer a alma vazia. Então a pura e simples presença de Deus já não é suficiente. Por isso, irmãos, que infelizmente presenciamos muitos eventos abarrotados de pessoas. E como estão nossas igrejas? Como estão nossas igrejas? Cada vez mais vazias. A pergunta que eu faço é: como estou eu dentro desse contexto? Eu encontrei um artigo na internet uma vez de um rapaz chamado, aliás, uma moça, Aline Xavier Franceschi. Olha o que essa moça escreveu, preste atenção nisso. Ir à igreja aos sábados tornou-se algo rotineiro, assim como chegar em casa e abrir a porta. Menciono o sábado porque é o único dia em que muitas ovelhas do bom pastor resolvem dar uma passadinha na igreja para ver como estão as coisas. Uma mudança de vida, de caráter. A nova criatura que o apóstolo Paulo fala tornou-se motivo de piada entre os próprios irmãos. Eu não sei quantos sabem que no final do ano passado a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia publicou uma pesquisa que foi feita em todas as divisões mundiais e que constatou que em torno de 70% dos adventistas hoje não frequentam os cultos. Vão à igreja uma vez por semana, ou menos, ou nunca. 70%. Como é que eu estou nisso? Mudança de vida? Transformação de caráter? Sabe qual é o resultado disso? Igrejas cheias de clientes, mas sem nenhum soldado. Sabe qual é o cliente? O cliente é aquele que vai no shopping, olha as vitrines e entra em qual loja? A loja que mais o agrada. Esse é o cristão cliente. Ele entra numa igreja, independentemente da religião. Não gostei não daqui, esse sistema aqui de culto, não gostei não. Sabe o que eu vou fazer? Vou tentar outra igreja. Vou tentar outra loja. E em nenhum momento diz: pastor, eu não estou achando legal, mas você quer minha ajuda para melhorar? Você quer minha ajuda? Estou aqui. Raramente se faz isso, irmãos. E quando está aqui na frente dirigindo o louvor congregacional, sempre aquele mesmo irmão, o que as pessoas dizem? De novo! De novo, sempre as mesmas pessoas, e em muitos casos não entendem que aquelas são as únicas pessoas que estão disponíveis. Clientes e não soldados. Veja então o que acontece. Artigo de um rapaz chamado Exaltino, eu nem o conheço, mas achei tão interessante, e ele escreveu assim: para muitos membros a frequência é você o quiser, e a igreja não tem autoridade sobre eles. É só comparar o manual com algumas coisas. A igreja presta serviços e elas escolhem qual lhes é mais adequada, o cliente. Assim,
Temos poucos empenhados e muitos clientes. Gente assim não descobre a beleza de uma vida comprometida com Jesus. Prejudica a igreja porque deixa de ser militante e passa a ser... Não estou gostando do programa, melhora esse programa aí, porque eu sou consumidor. O que mais? Prejudica a igreja porque deixa de ser militante e passa a ser consumidor, e prejudica a obra de Deus porque não tem utilidade. Não ajuda o reino. A obra de Deus necessita de servos, não de clientes, de gente empenhada e não de frequentadores episódicos e sem vínculos. A igreja precisa de quem a ame e não de quem a use. Ela é o corpo de Cristo na terra e já foi bastante maltratada pelo mundo, não deve ser maltratada também por aqueles que se dizem cristãos. Pense na sua vida agora. Minha vida, sua vida. Será que eu preciso de uma mudança imediata na adoração? Preciso de uma reforma na minha adoração? O que então não pode faltar na adoração? A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso adorar a Deus se eu não estou agradando Ele? Não. Então eu posso dizer que sem fé é impossível adorar a Deus. E a pergunta é: o que é fé? Se a minha mãe está na UTI, estado grave, à beira da morte, eu oro a Deus: Senhor, cure minha mãe, e eu tenho certeza que Deus vai curar. Isso é fé? Isso é fé? Outro conceito, irmãos, que precisamos corrigir. Isso não é fé, isso se chama pensamento positivo. Você sabe qual é a vontade de Deus? Eu não posso impor nada a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai curar. Não. Sabe o que é fé? Companheiros de Daniel, diante de uma fogueira acesa para serem lançados, eles tinham certeza que Deus ia livrar, certo? A Bíblia diz que eles responderam ao rei: o nosso Deus a quem servimos pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, não vamos nos curvar diante da sua estátua. Irmãos, então o que é fé? Fé, exemplo da minha mãe na UTI. Fé é dizer a Deus: Senhor, cure a minha mãe. Esse é o meu desejo, que o Senhor cure ela, por favor. Mas o Senhor curando ou não curando, eu permaneço fiel. Isso é fé. Irmãos, oramos por cura. Imagine que aquela doença é o que me mantém próximo de Deus, dependente de Deus. E se Deus me curar, eu vou me afastar dele. Deus tem algum interesse na cura? Nenhum. Porque Deus não se importa se você é rico ou pobre, se está doente ou se tem saúde, entre aspas. Deus se preocupa com a sua salvação. E se aquilo que você pede, seja riqueza, dinheiro, carro, emprego ou saúde, vai tirar a tua salvação, Deus tem algum interesse em dar? Não. Então ore, peça e diga: Senhor, faça a tua vontade. O Senhor atendendo meu pedido ou não, eu continuo fiel. Isso é fé. E sem isso, não é possível ser adorador, porque envolve submissão. Quão submisso temos sido, irmãos? E a Bíblia dá o segredo para nós. Como é que a gente pode se tornar esse adorador verdadeiro, a ponto de dar a nossa vida para morrer por Cristo, se for preciso? A Bíblia diz: é Deus quem opera em vós o seu querer, querer dele, e o seu efetuar, segundo a sua boa vontade. Quem é que faz de nós verdadeiros adoradores? É Deus. Porque não podemos fazer isso por nós mesmos. E como Ele pode fazer de nós verdadeiros adoradores? Só tem um jeito: se nós gastarmos tempo de qualidade com Ele todos os dias, em estudo da Bíblia, em oração e nos submetendo àquilo que Ele revelou. Porque Satanás era íntimo de Deus e se perdeu. Judas tinha um relacionamento com Cristo e se perdeu. Por quê? Faltou conhecimento? Faltou relacionamento? Não. Faltou submissão. E Deus então fará de nós verdadeiros adoradores. Não podeis mudar o vosso coração. Não podeis, por vós mesmos, consagrar a Deus as vossas afeições. Mas podeis fazer o quê? Escolher servi-lo. Vamos fazer sim. O Senhor mandou, vamos fazer. Gostando ou não? Podeis dar-lhe a vossa vontade. Ele então operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade.
Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Vossas afeições centralizar-se-ão nele, vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. E então, com os nossos pensamentos em harmonia com Deus, seremos capazes de distinguir a música que agrada a ele. Simples assim. E que o Senhor nos conceda isso. Mas nós precisamos tomar a decisão hoje. Precisamos adorar a Deus com o nosso viver, não só com as nossas palavras, mas com a nossa maneira de viver. Precisamos colocar Deus no local que lhe é devido, como Senhor da nossa vida. Precisamos respeitar a sua casa e entrar neste lugar com temor e reverência. E precisamos ser verdadeiros cristãos, continuar sendo quando saímos deste templo. O Espírito Santo pode fazer isso em nossa vida, sim ou não? Ele pode fazer de nós como Daniel, como José, como esses mártires do passado? Pode. O que nós precisamos fazer? Diariamente. Estudo da Bíblia, oração diária, estude os testemunhos de profecia, que é a Bíblia aplicada ao nosso tempo. Se submeta ao que Deus instruiu, e eu tenho certeza, o Espírito Santo vai fazer o resto, e Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. A minha esposa vai cantar o hino que fala exatamente isso. Adoremos a Deus, não só com a nossa música, não só com o nosso louvor, mas com a nossa maneira de viver, com as nossas palavras, com as nossas ações, com a nossa conduta, e muito em breve Ele virá, e poderemos adorar o Criador face a face. Que a música cantada agora seja a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Doce paz que vem de Deus, eu sinto seu amor. Devolvo a Ele o que me deu em forma de louvor. Meu coração Deus conquistou, pois vida Ele me deu. Devolvo tudo que eu sou perante o trono seu. Com meu viver, eu quero amar o Pai e seu amor. Eu
saia daqui com essa certeza. A vida cristã é difícil, sim ou não? Vai ficar cada vez mais. Diante desta mensagem, eu creio que todos nós, inclusive eu aqui, minha esposa e eu, temos bastante a melhorar também. Mas se lutarmos juntos, fica mais fácil. Pode ser que alguém esteja aqui preocupado, misericórdia. Eu descobri que eu nunca fui um adorador do Senhor. Eu não quero que você saia daqui desesperado. Eu quero que você saia daqui com essa certeza. Ezequiel 33, versos 14 e 16. Olha só, preste atenção aqui, não precisa abrir a Bíblia não. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás. Se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça de todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória. Deus está dando nesta manhã uma página em branco para nós. E Ele diz: filho, se você se empenhar a partir de agora, tudo que você fez até aqui é como se você nunca tivesse feito. Irmãos, isso é maravilhoso, não é? Esquece o passado. Para Deus não importa mais. Importa o que vamos fazer daqui em diante. Pega essa folha em branco e escreva uma nova história. Eu quero convidar os irmãos a junto comigo se colocarem de joelhos para nós concluirmos com uma oração. Querido Deus, poderoso Pai que estás nos céus, estamos ajoelhados diante de Si na condição de pecadores, que todos nós somos. Aqui nesta igreja, Senhor, não tem ninguém melhor que ninguém. Todos somos pecadores e carecemos da Tua graça. E é dessa graça, é essa graça que eu peço. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelas Tuas instruções, obrigado pelo Teu poder que está à nossa disposição. Obrigado porque o Senhor fez tudo por nós, obrigado pela morte de Cristo na cruz. E obrigado, Senhor, por mais uma chance que o Senhor nos dá nesta manhã. Obrigado pela Tua disposição de apagar completamente os nossos pecados, como se nós estivéssemos nascendo hoje. Desperta o Teu povo. E que de hoje em diante possamos escrever uma nova história em nossa vida. Leva-nos em paz para casa, guarda-nos com os Teus santos anjos, traga-nos de volta às 4 horas e que Teu Santo Espírito esteja constantemente falando à nossa mente. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus.